Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez, meus amigos, minhas amigas. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por estarmos aqui mais uma vez trabalhando essa questão aí da nossa evolução, né? Colocando um pouco mais de conhecimento para que possamos evoluir, ascender, né? Subir um pouco mais aí nas nossas experiências, poder ter experiências um pouco mais confortáveis, com um pouco mais de consciência. O centro de todo esse trabalho aqui é dar a cada um de nós um pouco mais de consciência sobre o que acontece à nossa volta e como administrar tudo isso, ok? Estamos falando sobre constelação familiar sistêmica. Esse é o terceiro vídeo sobre isso. É óbvio que não dá para colocar tudo em 3 vídeos, é só para que você tenha um pouco de noção do que se trata a constelação familiar. E nós vamos falar aqui hoje sobre a questão do pai e da mãe, né? Nós falamos um pouco já sobre as 3 leis do amor, falamos um pouco mais sobre estar disponível, sobre esse amor que liberta, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão do pai e da mãe. Quando o pai e a mãe eles resolvem formar uma família, né? Eles trazem com eles toda uma bagagem, ou seja, o pai com a bagagem de pai e mãe dele, que são os nossos avós, os nossos bisavós e assim por diante. A mãe é a mesma coisa, os avós maternos, bisavós maternos e assim por diante. Então, eles trazem tudo isso como uma individualidade. E quando eles se juntam, eles perdem essa individualidade para que eles possam então começar uma nova família. E quando chegam os filhos, dessa individualidade perdida que nasceu uma nova forma de amar, nasce uma criança, então os pais se colocam ali plenamente, então os pais estão disponíveis para os filhos. E o que acontece nessa doação é muito grande, muito perfeita. Os filhos, quando eles crescem, eles não se dão conta disso. Eles não se dão conta desse amor maior que é o pai e a mãe, que há no pai e na mãe. Então muitas vezes nós trabalhamos muito essa questão do pai e mãe e o filho menor, o pai e a mãe são os grandes, então eles são maiores, eles podem com o destino deles. E muitas vezes o que eu mais percebo nos clientes são os filhos querendo interferir e até mesmo ferir a vida dos pais, achando que estão resolvendo, achando que estão dando aos pais algo que eles sozinhos não seriam capazes de fazer, né? Recentemente eu tive um caso onde a minha cliente ela compreendeu nessa questão do que ela estava fazendo com os pais dela e automaticamente ela sozinha já interpretou o que estava acontecendo com os filhos. A mesma história que se repetiu dos pais dela com ela já estava se repetindo dos filhos com ela. Então nós investigamos um pouco mais e nós fomos compreender que lá nos avós dessa cliente é que tinha uma base que precisava ser trabalhada, lançar um olhar mais amoroso ali, mais afetivo, de uma compreensão maior sobre aquilo tudo. Porque os filhos eles têm um costume, principalmente nos dias de hoje, de olhar para os pais e julgar os pais. Não, eu não posso jamais amar o meu pai, amar a minha mãe, porque eles recusaram isso para mim, eles não me deram isso, e muito pelo contrário, eles fizeram isso, que eu vou levar essas marcas para o resto da minha vida. Não é? Então eu conheço pessoas que graças a Deus meu pai e minha mãe foram embora, porque agora eu quero ver se a minha vida melhora, e não melhora. Por qual motivo? Porque eu preciso respeitar aquelas leis lá atrás, lembra? A ordem, o pertencimento e o equilíbrio. E quando eu chego nos meus pais, eu preciso simplesmente acolher os meus pais como eles são, como eles estão. Não por aquilo que eles me deram ou negaram. Vou dizer novamente, eu preciso acolher os meus pais, vivos ou mortos, não importa, simplesmente porque são os meus pais. O que há de maior a ser dado, a ser doado no universo eles fizeram. É o dom da vida, foi através deles que eu existo. Então quando há essa consciência, nós começamos a colocar as coisas em ordem na nossa realidade. Então veja bem, os seus pais, você não vai dosar o seu amor para com eles simplesmente porque eles te deram ou negaram algumas coisas, não é nada disso, é simplesmente porque eles são os seus pais. Então quando há essa compreensão, quando há essa reflexão madura mesmo, vocês percebem que não é um assunto infantil, não é qualquer pessoa que vai compreender isso, né? E se você está assistindo, talvez é porque você já compreenda, e nós possamos a partir daqui começar a curar muitas feridas nas nossas famílias.
né, com excelência. Porque quando eu compreendo quem são os meus pais, de fato, não na questão profissional, se eles são bem-sucedidos ou não, mas quem são os meus pais, os doadores da minha vida, entendeu? Quando eu faço isso e deixo de julgá-los por tudo aquilo que me deram ou negaram, as coisas começam a funcionar e nós libertamos os nossos pais. Nós deixamos eles seguindo os seus destinos. O pai e a mãe, cada um segue o seu destino e nós vamos seguir o nosso. Uma outra dica muito importante, se você tiver interesse em pesquisar isso, quando geralmente o filho tem problema com o pai, né, a figura paterna não é bem resolvida dentro do filho, perdão. Ele, na hora de tomar decisão, ele é uma pessoa fraca, ele não consegue tomar decisões facilmente, ele tem dificuldade. Quando o filho já tem a mãe forte dentro dele, esse filho consegue ir à luta, esse filho consegue trabalhar, esse filho consegue ter sucesso, né? Até nós usamos uma frase, olha, o sucesso da mãe é o sucesso do filho, né? Então são os pontos que vale a pena dar uma olhada, sabe? A questão de você ter aí um sorriso estampado no rosto, geralmente, como eu já tenho uma certa experiência, quando a pessoa chega sorrindo muito, um sorriso verdadeiro, eu falo, olha, essa pessoa se dá bem com a mãe, né? E aí quando eu pergunto para a pessoa, faço um teste rápido, breve, sobre alguma decisão e a pessoa demora para responder, eu já percebo que há alguma coisa a ser trabalhado com relação ao pai, né? E depois, numa investigação mais profunda, a gente constata que realmente era isso que estava acontecendo ali. Então, se você tem algum desconforto com relação ao seu pai, algum desconforto com relação à sua mãe, então começa olhando para eles com um pouco mais de amor, né? Porque todos nós temos necessidade de pertencer a grupos, né? Nós estamos aqui nesse planeta e vivemos em grupo, né? Temos aí a necessidade de ter gerar rapport, como já foi dito em um vídeo anterior, em grupos aí, participar de grupos. E a nossa família é o primeiro grupo do qual nós pertencemos e talvez faça a diferença estar em paz com a nossa família para que possamos seguir o nosso caminho. Outra coisa importante é aquilo que você resolve com você liberta os seus antepassados e talvez até mesmo os seus filhos no futuro, você já esteja dando a eles uma oportunidade de viver um pouco melhor aquelas passagens que nós tivemos que talvez não tenhamos tanto orgulho delas, né, de mencioná-las, talvez os nossos filhos não precisem passar por isso. Tá bom? Então fica a dica para você, ame seus pais não por tudo aquilo que eles fizeram ou negaram a você, tá bom? Ou aquilo que eles não deram, né? Ame seus pais porque são seus pais, né? Eles anularam em parte a vida deles para que você pudesse ter a sua, né? Depois eles construíram uma família, então a intenção desse núcleo é ser um núcleo pacífico, ter mais amor e de repente você, hoje através dessa informação, vai conseguir mover toda a estrutura familiar, tá bom? Deixo aqui mais uma vez o agradecimento e se você tiver mais dúvidas, pesquise, pode deixar aqui o seu e-mail, também os atendimentos. As pessoas estão perguntando se faço atendimento por Skype, eu faço por Skype também. Deixe seu recado aqui, nós combinamos, marcamos um horário bacana para nós dois e batemos mais um papo aí, já com o olhar na sua história, na sua realidade, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, tudo de melhor para você, tá bom? Tchau, tchau.